23:13. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. E em tudo que vos tenho dito, não é isso? Isso, guardai-vos Guardai-vos. e do nome de outros deuses nem vos lembreis, Pronto. nem se ouça da vossa boca. Não mencionar o nome de outro Deus. Não mencionar o nome de outro Deus. Não falar o nome de outro Deus. Por que essa ordem veio de Deus para Moisés? Muito importante. A palavra Deus, que aparece aqui no nosso texto, no hebraico é Elohim. Eu já expliquei sobre esse substantivo masculino, ok? Esse substantivo masculino, Elohim, Deus. Nós já explicamos que ele pode figurar no aspecto singular, que pode falar aí de anjos, no aspecto singular pode falar de anjo, pode falar de divindade, pode falar de juízes. Esse é o sentido singular, ok? E Deus. Mas quando nós nos voltamos para a outra particularidade, no texto original, no plural, que é um intensivo sentido singular, aí nós podemos perceber que fala de Deus, de deusa, fala de divino, fala das coisas especiais que Deus criou. Esse mesmo substantivo é o que prefacia a abertura de Gênesis capítulo 1, verso 1. Isso é muito importante porque a Bíblia não começa falando de Yehová, desse tetagrama das consoantes, que na verdade aparece lá em Êxodo 3,14. Eu sou o que eu sou. A Bíblia não começa falando do Deus que é. Ela começa falando de Deus no seu aspecto geral. Até alguns estudiosos da gramática hebraica usam esse substantivo nesse sentido do plural intensivo singular para falar que aqui já está embutido nesse substantivo a palavra missão. Mas alguns que apresentam. Quando a gente observa essa passagem no texto hebraico, Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade está apontando simplesmente para o aspecto geral. É isso que o próprio texto hebraico aqui você tem o nome de Deus, Elohim, você tem o nome de Deus no seu aspecto geral. Isso vai dar para João capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós podemos perceber claramente, nitidamente, objetivamente, que aí você tem o nome geral de Deus. E quando a gente vai para o hebraico, se vocês analisarem, nós temos o prefixo El, né? Que aí você tem Elá, você tem Eloá, você tem Elohim, e para o grego você tem Theos, não é Theos, é Theos, que corresponde a Deus, o nome Deus, ok? Então nós podemos analisar que Elohim é o nome geral, no aspecto dessa divindade geral, que é o nosso próprio Deus, ok? Então é muito importante que nós atentemos para isso. Então você percebe aqui que Deus, ele é, no geral, ele é santo, e aqui está a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz que é impossível alguém saber sobre Deus, né? Então eles pregam isso, dizem que é impossível saber sobre Deus. Mas um materialista diz que tudo vem da matéria. Nós que cremos em Deus, sentimos Ele, ficamos com Atos 17, verso 28. Nele vivemos, nele existimos, nele somos. Isso é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós professamos, ok? E quando nós oramos, Mateus 6,10, Pai nosso que estais nos céus. Na oração que Jesus ensinou, Pai nosso que está nos céus. O crente não ora aleatório. O agnóstico não pode orar, ele não sabe onde Deus está. O ateu não pode orar,
ele não sabe da existência de Deus. Salmo 14 diz o louco, não há Deus. O deísmo diz que Deus criou as coisas e deixou tudo a léu. Não tem segurança nesse Deus. O cristão é diferente. A oração do crente é a mais certa, porque um animista, como é que um animista ora? Como é que uma outra pessoa ora? Ele pode se dirigir para um pau, para uma pedra, para um espírito, mas o cristão se dirige para Deus. Pai nosso que está nos céus. Ou seja, a nossa oração ela tem um endereço certo. A nossa oração não é uma oração absurda, não é uma oração aleatória, não é uma oração sem sentido. Nós sabemos a quem estamos orando. Pai nosso que está nos céus. Pronto. Santificado seja o teu nome. Pronto. Venha a nós o teu reino. Pronto. Seja feita a tua vontade. É tudo bem explicadinho. Só não quer mesmo quem não quer. Mas está claro. Ok? Então agora nós vamos para o texto que nós lemos. Nós estamos explicando essa palavra dentro do texto, que aí aparece Elohim. O nome que aparece aí é Elohim, que é falando dos deuses falsos. Israel não deveria nem pronunciar, nem se lembrar de qualquer outro nome de um deus ou de outros deuses que existiam na terra. Já na época de Israel, a idolatria ela era visível. Nós sabemos que o politeísmo ele existia grandiosamente. Então a idolatria era visível. Mas Israel foi chamado para viver a fé em um único Deus. A fé no Deus verdadeiro. Por isso que se fala dessa crença monoteísta. A crença em um só Deus. Deuteronômio 6,4, veja lá se é, ou 4,6, está dizendo: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. 3,4? Sim, 4,3. 6,4, é isso. Vamos lá. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Pronto, Israel, Deus falou para Israel: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E aqui Israel está sendo proibido de mencionar, de falar, de adorar qualquer outro Deus. Por que, pastor Zé? Seria uma imposição? Seria um ato arbitrário? Seria uma ordem de um ser, um ditador? Não, senhores. Quando Deus diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Sabe por que Deus disse isso? Porque Deus, primeiro, criou os céus e a terra. Segundo, Deus dispensou todos os atos bondosos, materiais e espirituais para os homens. Em terceiro lugar, fez uma aliança com Israel. Mas antes dele fazer essa aliança, eles clamaram por Deus. Deus os libertou do Egito com mão forte, com mão poderosa. Sendo os israelitas falhos, fracos, pecadores, Deus se manifestou pela sua bondade, pelo seu livramento, pelo seu poder, pela sua proteção e pelo seu cuidado. Cada israelita viu a bondade de Deus, os atos graciosos de Deus. Eles viram como Deus os libertou do Egito. Ou seja, antes de fazer a aliança, antes de entrar em um contrato com Deus, Deus primeiro manifestou a sua bondade. Quem é que vai fazer uma aliança sem conhecer a pessoa? Quem é que vai fazer um contrato sem conhecer os pontos positivos? Deus só fez a aliança com Israel quando todos viram a bondade de Deus. Os tirou do Egito, caminhou com eles pelo deserto, sustentou com o maná, com a água, o cuidado divino. A Bíblia diz que Deus se manifestou grandiosamente. Deus fez tudo por eles. Então, em primeiro lugar, como era que eles poderiam agora, depois de tantos benefícios vistos para com Deus, como é que eles poderiam agora desfazer de Deus? Ou seja, Deus fez tudo por eles, Deus fez tudo por eles, e agora eles irem atrás de outros deuses. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que caso eles fizessem isso, eles estariam desprezando toda a bondade de Deus. Quando a gente lê o amor de Deus figurado na pessoa de Oséias e da sua esposa,
É muito lindo esse profeta, que é esse drama, essa narrativa. Aí Oséias, ele faz todo o bem para com a mulher dele, ela vai atrás dos seus amantes, que nunca cuidaram dela. Isso é muito pesado, é por isso que a Bíblia, ela é altamente contra a traição. Porque um israelita, quando ele ia atrás de outros deuses, ou de outro Deus, era uma traição, era quebra da fidelidade. Isso é muito sério, gente. Era quebra da fidelidade, era quebra da lealdade. Por quê? Porque nenhum Deus havia feito por Israel, quando eles estavam lá no Egito, que clamaram, nenhum Deus foi a favor deles, nenhum Deus os libertou. Agora vem Deus com a sua bondade, com o seu amor, com a sua graça, com o seu cuidado, com o seu amparo, com a sua glória e liberta Israel. E agora, um israelita pronunciar o nome de outro Deus, falta de lealdade. Falta de lealdade. Então, por isso que Deus estava dizendo, nenhum Deus fez por vocês o que eu fiz. Então, não se nomeie entre vós, não haja lembrança entre vós de outros deuses. O Egito era marcado pelo politeísmo, tinha várias crenças, vários deuses, e todos foram abatidos por Deus. Então agora, da parte de um judeu, da parte de um israelita, falar no nome de outro Deus, era traição, quebra da fidelidade. Às vezes o homem, ele faz tudo pela esposa, tudo pela mulher, ele trabalha, ele sustenta, ele ama, ele cuida, ele dá carinho, ele dá amor, e tem mulheres, eu estou falando daquele caso aonde há, na verdade, quebra da fidelidade. E tem mulher que apenas por um prazer banal, por uma aventura sexual, ela trai o seu esposo. Ou também o contrário disso. A mulher sendo fiel ao marido, respeitando, trabalhando, se reservou apenas para ele com a sua virgindade. E o marido traí-la é uma quebra de fidelidade. Isso é muito sério. Por isso que Deus disse assim, não se nomeie entre vós, não falem outro Deus, porque vocês sabem o que eu fiz por vocês. Então é muito importante a gente atentar para essa questão. Então, Israel, se fosse procurar outro Deus, estava quebrando essa fidelidade, quebrando essa lealdade. Mas o segundo pecado de nomear ou falar outro Deus era a falta de fé. Ora, se o Deus eterno os libertou, tirou do Egito, os guiou, protegeu, deu graça, deu força, e agora eles clamarem outros deuses, era sinal de que eles não tinham fé no verdadeiro Deus. Então veja aqui, duas coisas Israel não poderia fazer, nomeando ou falando de outro Deus. Estaria sendo desleal para com Deus, e segundo, não teriam fé verdadeira para com Deus. O único nome e o único ser a quem Israel deveria adorar e servir era o Deus Todo-Poderoso. Veja bem aí Deuteronômio 4:9, depois Josué 22:5. Não podemos jamais quebrar nossa lealdade para com Deus e não devemos ficar mencionando outros deuses. Falta de fé, falta de confiança, falta de credibilidade. Vamos lá. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas em que teus olhos têm visto. Que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber teus filhos e aos filhos de teus filhos. Faça saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos tudo quanto Deus te fez. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos lá, Josué 22:5. O meu Deus se mostra coração. 22:5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a sua alma. Amar a Deus, servir a Deus, obedecer os mandamentos, porque vocês sabem o que ele fez por vocês. A última referência é Efésios 5, verso 3.
O meu Deus, se mostro na sua adoração. Eu posso Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Pronto, se Israel nomeasse outro Deus, falasse outro Deus, estaria adotando todo tipo de pecado. Eles deveriam manter a fidelidade, a lealdade para com Deus Todo-Poderoso. Ora, Dani. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, para te adorar, para te agradecer por mais uma noite de paz, de bênção e de alegria e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, para realizar esse devocional. Te pedimos que abençoe a cada um que conosco cultua, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia na paz do Senhor.